é cheio de mistérios. Nós estamos aqui para explorar. Então, nada de brincadeiras. Exploradores do desconhecido, sejam bem-vindos a mais um mergulho nos mistérios insondáveis de sombras e segredos esquecidos e sombrios. Eu sou Hank, o observador sagaz que nunca perde um detalhe, e hoje vou guiá-los a uma história que desafia a lógica e ressoa nos sussurros das velas ao vento. Prepare-se para desvendar segredos escondidos, histórias sombrias e enigmas que desafiam até os mais corajosos. Se você é fascinado pelo inexplicável e pelo que está além da escuridão, inscreva-se agora e junte-se a nós nesta viagem ao desconhecido. O vento sopra, as velas tremulam. Mas será que você está pronto para ouvir o que elas têm a contar? O mar com sua imensidão esconde muitos mistérios e segredos. Dizem que ele devolve tudo que não pertence a ele, mas tem coisas que desafiam a lógica e não têm uma explicação aceitável. Assim que mais uma história perdura até os dias de hoje, sem solução, vamos a ela. O desaparecimento do navio Mary Celeste é um dos maiores mistérios marítimos de todos os tempos. Lançado em 1861 sob o nome Amazon e rebatizado após uma série de infortúnios, o Mary Celeste ganhou notoriedade em 1872, quando foi encontrado à deriva no Oceano Atlântico, completamente intacto, mas sem nenhum vestígio de sua tripulação de 10 pessoas. Em 5 de dezembro de 1872, o navio britânico Dei Gratia avistou o Mary Celeste flutuando sem rumo entre as ilhas dos Açores e Portugal. A embarcação parecia estar em boas condições para navegar, com sua carga intacta, 1.701 barris de álcool industrial. No entanto, o diário de bordo mostrava que o último registro havia sido feito 9 dias antes, indicando que algo terrível e inexplicável havia ocorrido durante esse intervalo. Quando os marinheiros do Dei Gratia subiram a bordo, eles encontraram nenhum sinal de luta. Tudo estava em ordem, desde as cabines até os pertences pessoais. Alimentos e água suficientes. O Mary Celeste possuía suprimentos para mais 6 meses de viagem. Bote salva-vidas ausente. Apenas o pequeno bote havia desaparecido, sugerindo que a tripulação o utilizou para abandonar o navio. Instrumentos náuticos ausentes. O sextante e o cronômetro também estavam faltando. Mas o que teria levado os tripulantes a abandonar um navio perfeitamente navegável em pleno Atlântico? Ataque de piratas. Uma explicação inicial foi um possível ataque de piratas. No entanto, a carga de álcool estava intacta, assim como os bens valiosos a bordo, descartando essa hipótese. Explosão de álcool. A carga do Mary Celeste consistia em álcool industrial, altamente inflamável. Uma teoria sugere que uma explosão ou liberação de vapores assustou a tripulação, levando-os a abandonar o navio temporariamente. Mas por que nunca retornaram? Fenômenos naturais. Alguns especulam que um maremoto ou uma onda gigante repentina pode ter apavorado os marinheiros. Outra hipótese aponta para um evento incomum, como a formação de redemoinhos nas águas dos Açores. Intervenção sobrenatural. As histórias mais populares sugerem que o Mary Celeste foi alvo de forças sobrenaturais, como um ataque de criaturas marinhas gigantes ou até mesmo abdução por alienígenas. A ausência de marcas de violência no navio reforçou a aura mística da tragédia. Motim ou crime. Outras teorias apontam para um motim, mas não há sinais de sangue ou luta a bordo. Alguns até sugerem que o capitão Benjamin Briggs, um marinheiro respeitado, cometeu um crime inexplicável. O desaparecimento da tripulação transformou o Mary Celeste em uma lenda dos mares. Ao longo dos anos, surgiram contos de marinheiros que afirmavam ver o navio à deriva, envolto em uma névoa fantasmagórica. Alguns disseram que ouviram gritos distantes ou viram sombras se movendo no convés, como se a tripulação ainda vagasse entre os mundos. Depois de anos navegando como um símbolo de má sorte, o Mary Celeste foi deliberadamente afundado em 1885, perto do Haiti, como parte de uma fraude de seguros.
No entanto, a sua lenda continua viva, alimentando a imaginação de escritores, cineastas e entusiastas do desconhecido. O Mary Celeste permanece como um dos grandes enigmas da história marítima, uma embarcação fantasma que desafia as explicações lógicas e nos lembra do poder assustador do desconhecido. E assim, nesse clima assustador e desconhecido se desenrola nosso conto. No inverno de 1872, o Atlântico parecia uma imensidão de gelo e mistério. A bordo do Mary Celeste, um navio mercante, 10 almas singravam as águas traiçoeiras, carregando um fardo tão perigoso quanto misterioso, barris de álcool industrial destinados à Itália. O capitão Elias Montgomery era um homem de poucas palavras, mas olhos que carregavam o peso de muitos segredos. Com ele estava sua esposa, Evelyn, uma mulher de espírito inquieto e habilidade com mapas e constelações. Sua filha, a pequena Annabel, de apenas 8 anos, iluminava os dias sombrios com sua voz doce, sempre cantando antigas canções do mar. Entre os marinheiros estavam figuras como o misterioso Isaac Thor, um homem com um passado duvidoso e um talento peculiar para decifrar códigos, e o jovem aprendiz Peter Lark, cujo entusiasmo mascarava um medo profundo do desconhecido. Desde o início da viagem, algo parecia fora do lugar. A tripulação relatava ouvir sussurros vindo do porão, como se o navio murmurasse seus segredos aos que ousassem escutar. Em certas noites, um brilho pálido era visto dançando no convés, desaparecendo antes que alguém pudesse investigá-lo. Certa madrugada, Evelyn foi despertada por um som peculiar, um tipo de melodia que parecia ser carregada pelo vento. Ao seguir o som, encontrou Isaac Thor em frente ao porão e um livro antigo com capa de couro, coberta de símbolos estranhos ao chão. "Onde encontrou isso?" perguntou Evelyn, alarmada. Isaac hesitou antes de responder. "No porão. Estava escondido em um compartimento secreto. Acho que isso é a chave para o que está acontecendo aqui." Antes que Evelyn pudesse perguntar mais, o navio foi sacudido por uma onda inesperada. O vento uivava como um coro de vozes angustiadas. Elias apareceu, ordenando que todos voltassem para seus postos, mas seu rosto estava pálido como o luar. Nos dias que se seguiram, a situação piorou. A pequena Annabel começou a falar de um homem de sombra que a visitava à noite. Ele diz que o navio pertence a ele, sussurrou para sua mãe, seus olhos arregalados de medo. Uma noite, enquanto a tripulação estava reunida no convés, Peter Lark desapareceu sem deixar vestígios. Seus gritos foram ouvidos por um breve momento, mas quando os marinheiros correram para investigar, não havia sinal dele. Isaac, Evelyn e Elias decidiram explorar o porão, levando o livro consigo. As páginas estavam cheias de escritos em uma língua desconhecida, mas Isaac, com sua habilidade natural, conseguiu decifrar parte do texto. Ele revelou que o navio havia sido amaldiçoado anos antes por um marinheiro traído, cuja alma agora vagava pelas madeiras do Mary Celeste, esperando para reclamar o navio e seus ocupantes. Na manhã seguinte, Elias tomou uma decisão desesperada. Ordenou que o livro fosse jogado ao mar, esperando que isso quebrasse a maldição. Isaac protestou, argumentando que o livro poderia conter a chave para salvar a tripulação, mas Elias não cedeu. Quando o livro foi lançado às águas, o vento cessou e o mar ficou estranhamente calmo. Naquela noite, a tripulação inteira desapareceu. Quando o navio foi encontrado à deriva dias depois, não havia sinal de luta ou tumulto. Tudo estava intacto, a carga, os pertences, a comida, mas as pessoas haviam sumido. O Mary Celeste continuou sua lenda, um navio sem tripulação, mas carregado de mistérios. E, no fundo do Atlântico, as páginas do livro ainda guardam os segredos que talvez nunca devam ser revelados. Este foi nosso encontro de hoje, valentes exploradores das sombras. Antes de partir, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, pois há muitos mistérios ainda por revelar, e você não vai querer perder o próximo capítulo, não é mesmo? Até mais! Obrigado por assistir.
Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe, siga-nos no Instagram e TikTok.